Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje é sobre a Fleury, mais um vídeo preguicinha aqui do canal, onde eu vou comentar alguns fatores de risco da Fleury como um todo, tá? E depois análise técnica lá no final, para dizer para vocês preço-alvo, suporte, o cenário para o trimestre ou para o mês de maio. Falo com vocês dia 25 de abril, certo? Várias coisas fazem preço no Ibovespa hoje, até coisas que não são mais domésticas, internacionais, então um papo mais duro do Fed e o mercado de fato precificando aí um crescimento, a narrativa atual, pessoal, além de ser da inflação, agora é do aumento da inflação, da persistência da inflação, é também do crescimento danificado, né? Seja por um lockdown na China, seja porque nós temos um conflito geopolítico ou de fato a confiança do consumidor norte-americano está cada vez mais baixa, nas mínimas inclusive de 2008. Bom, papo de hoje, Fleury. Pessoal, esse é o comentário. Se você está sobrevivendo às quedas do Ibovespa, junte-se a mim. Eu não tenho a Fleury, mas por capricho, porque eu prefiro a Pardini, tá? Um capricho meu. Vocês que são membros aqui do canal, seguem a carteira, sabem que eu gosto da Pardini. Tenho ela para minha previdência, inclusive, tá? Estou depositando aí uma confiança bem grande na família Pardini, tá? Mas o papo de hoje é sobre Fleury, que é uma belíssima empresa, tá? Então, como eu falei, é um capricho. Cada um vai ali estudar as duas companhias do setor de medicina diagnóstica. Acho o setor maravilhoso. Como eu não vou comentar sobre os fundamentos, vou começar, pessoal, com análise macro. Por que faz sentido você, minha opinião, Aurélia Lima chama de top-down, né? Você começar lá com o macro, aí você traz para equities, né? Se é ações, o seu mercado que você quer alocar recurso. Aí dentro do mercado de equities, você setoriza de acordo com o macro, sabe mais ou menos quais setores serão beneficiados, outros não, dentro da sua visão macroeconômica, que pode estar certa ou errada. E aí dentro do setor, você vai para o valuation, depois do valuation você cai na análise técnica, se gostar de análise técnica. Senão muitas pessoas param no valuation ou até no setorização, faz trade macro mesmo ali, não se importando muito bem com a empresa X ou Y. Bom, dentro do cenário macro, o que eu consegui traçar, até o pessoal do Traders Club acabou acompanhando, porque eu tenho lá os meus conteúdos desde novembro, tá? O cenário que eu tracei de novembro para frente, ou seja, do rally natalino, era o seguinte: os setores que vão se beneficiar no curtíssimo prazo com rentabilidade e dividendos serão utilidade pública e financeiro. Não tinha colocado commodities, porque naquela época a China não era expansionista ainda na sua política monetária. Não tínhamos também o conflito geopolítico, tá? Mas de qualquer maneira, o petróleo continuou subindo bem, tá? E o minério de ferro ganhou uma sobrevida aí com a narrativa também, não com o fato da China ser expansionista e alimentar a sua economia via Banco Central, tá? Bom, de qualquer maneira, o macro, pessoal, ajudou e se transformou em realidade. Tá aqui. O retorno dos índices anuais, qual se beneficiou mais, qual que retornou acima da inflação? CDI, tá? E índice financeiro aqui, tá certo? DI futuro e índice financeiro. Já a utilidade pública está empatando com a inflação e é para empatar mesmo. Tá? A utilidade pública é bem ali, às vezes consegue um alfazinho, na stock picking, por exemplo, dá para ter alfa. Tá? Melhor do que a inflação, melhor do que a setorização. Então, minha Energias do Brasil está muito melhor do que essa rentabilidade. A Engie também, a sua transmissão paulista, a sua Taesa, sem dúvida nenhuma. E você tem patinhos feios ali, como a ASB, como a Neo Energia, talvez não estejam nesse patamar, tá? Mas o macro me ajudou lá em outubro, novembro, quando eu faço ali pós-resultados, e eu tento sempre segmentar a macro, pessoal. Vamos colocar ali pelo menos para trimestre, vai? Senão não dá tempo de alocar. Fala assim, esse mês aqui vai subir tal setor. Poxa, se eu tiver muito dinheiro parado para ganhar algum tipo de cascalho. Então, macro geralmente 3 meses, porque aí auxilia no swing trade, no position trade, e agora que eu tenho carteira previdenciária, sem dúvida nenhuma na intensidade de aportes. Tá? Então, trimestral, semestral, anual, tá? Como fazer macro anualmente ou fazer uma análise macro com prazo por ano está muito arriscado esse ano aqui. Conflito, eleição, inflação, taxa de juros mudando no mundo inteiro, política monetária mudando, então está complicado. Mas o fato é, ao saber de curva de juros, ao saber de inflação, muito claramente, ou óbvio, para mim ficou, IFNC e utilidade pública, IEX e UTIL. Tá? E isso se concretizou. Agora, em abril para maio, dentro desse setor de financeiro, do DI, utilidade pública, IEX, o Ibovespa, pessoal, e o IMOB, que estão no zero, o único setor que eu gostaria de aportar mais é o IMOB a partir de agora.
Então, o IFNC, se eu aporto R$ 100 todos os meses nele, vamos supor que ele fosse um ativo, eu aportaria agora 70, 80. O DI, né, vamos supor que fosse uma ação aqui no caso, eu aportaria 80, 70. Utilidade pública também. IEX também. IBOV, nada, porque o IBOV está aqui por causa dos bancos, principalmente, e da subida da Petrobras, porque a Vale já está caindo bastante aqui recentemente. Então, o IBOV é perigoso, está perigoso por causa das commodities. Lembrando, né, países desenvolvidos fazendo políticas apertadas monetárias, pessoal, tende a bater no crescimento. E minério de ferro especificamente não tem problema de oferta, falei para vocês no vídeo da Vale, e a China está com problemas de lockdown também. Então, são duas coisas deflacionárias. Tá? Menos consumo chinês e muita produção. Tá? Então, mais oferta do que demanda por hora. Então, dentro dos setores verdes, a ideia é você diminuir um pouco a intensidade dos aportes, nunca eliminar, sempre falo isso para vocês. E quem que tem que aumentar aqui dentro dos que estão caindo, pessoal? Principalmente Icon, tá? Small caps de maneira geral, mas aí você tem que fazer uma análise um pouquinho mais específica, qual o small cap, mas Icon, tá? E o Index. E o Imob também, tá? Então, Imob, Icon e Index são setores industriais, consumo e varejo imobiliário, que a gente tem que prestar um pouquinho mais. Cai também aqui os fundos imobiliários, tá? Também estão nessa turma. Que você, se tinha 100, tá na hora de você roubar um pouquinho do índice financeiro, 120, você aporta. Roubar um pouquinho do seu índice de energia elétrica ou utilidade pública, tá? Começar lentamente aos vencimentos das suas rendas fixas, né? Dos seus contratos de renda fixa aí, dos seus títulos. Começar, ao invés de reinvestir totalmente ou pegar o lucro dos cupons e investir em small caps e consumo e varejo, small caps, também é imobiliário. Ou seja, você vai dançando conforme a rentabilidade, obviamente, mas você tem uma foto também por trás, que eu acho que é o mais importante, que é o macro, o seu cenário macro. Tá? Legal. EWZ caindo aqui, não sei porque eu trago ele. Agora sim, pessoal, curva de juros, nossa, então o meu cenário nos vídeos que eu tenho passado para vocês, da Magalu, da Via, tá? É que a gente vai testar aqui os 12,13, 12,32, no máximo 13,25. Ou seja, o ciclo de abertura do nosso juros longo, que faz preço nas small caps, logo na Fleury, na minha opinião, tem um momento aqui que pode chegar no final da abertura ou um segundo momento. Tá? Meu cenário base para o mês de maio que a gente vai parar aqui. Tá? E quanto mais próximo do alvo de fim de ciclo de abertura, tá? Menor o meu tempo que eu tenho de aproveitar os descontos nas small caps. Porque juros fechando, vocês viram em março que a sua small cap voou. Tá? É o contrário que acontece. Tá? Juros fecha, crescimento sobe. Consumo local sobe. Economia e atividade local doméstica sobe. Tá? Abrindo, o oposto. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho um cenário próximo, eu trabalhei aquela análise minha. Olha, se eu estou com lucro em B3, está na hora de eu comprar um pouquinho de uma ação de crescimento. Se estou com uma ação de valor, vamos comprar um pouquinho de crescimento, porque está no fim do ciclo de baixa. Essa é a minha opinião. Certo, pessoal? Quanto tempo vai demorar o ciclo? Não sei, mas nos preços já começa a ficar com suportes muito próximos. Tá? Então a Fleury, eu falei para vocês no vídeo anterior, 16,20, tá? Depois era o 15,19, tá? E agora o 14,24. Percebam que cada vez tem mais linhas aqui onde, olha, pode ser a mínima do ano. Olha a curva de juros. Tá? Pode ser a mínima do ano. Sofreu bastante já com toda a política monetária forte que o nosso Banco Central aplicou. Ah, mas é cumulativa a política monetária, então a gente vai sentir na economia real agora, em agosto. Sim, a gente vai sentir na economia real, de fato, em agosto, pessoal. Não vai ser fácil, não. Tá? Porém, o mercado financeiro, o que ele faz? Sempre precoce. Já está precificando lá 6 meses depois. Tá? Eles se vangloriam por causa desse enxergar o futuro. Né? Então, acompanhando a curva de juros, eu tenho mais um candidato aqui, 2 candidatos a mínimas do mês de abril/maio. 15,19, 14,24. Alvo 16,20, 17,57, 17,13, 18,84. Mas o norte para vocês investidores, eu acho que é esse, pessoal. O que vai fazer acho que é esse de aumentar a intensidade, tá? Nas small caps. E não diminuir, tem que ser contra-cíclico. E o que vai fazer esse cara jogar minha tese pro buraco, pessoal? Risco fiscal. Tá? Porque por hora nenhum banco central está com um carry trade melhor que o nosso. Tá? Então a gente está fornecendo juros para todo mundo
E é um juros acima da média, muito acima de qualquer competidor. Então vai atrair dólar para cá, vai abaixar a inflação. Porque a nossa inflação é por oferta, não por demanda. Tá? Então, os juros não bate diretamente no arroz, tá? Mas ele vai bater no dólar que precifica o arroz. Essa é a dinâmica, infelizmente, de uma economia indexada como a nossa é. Então, se você acredita que nem eu, que a gente está no finalzinho, aperta um pouquinho os aportes. É a minha sugestão, não é recomendação de investimento small cap X ou Y, tampouco a Fleury. Tá? Falei para vocês, disclaimer, tem uma par de 3, a Hermes Pardini. Mas esse é meu cenário. Tá? O que vai fazer esse cara voar não é necessariamente externo, é doméstico, é o nosso fiscal. Então, o ajuste de servidor, vir para, sei lá, 7%, 10%, algum auxílio fora do estabelecido, certo? Outra coisa que pode fazer esse cara abrir, que também é exógeno, preço de petróleo. Mas se China está com lockdown, baixo crescimento, e, bom, a gente não tem muitas pressões novas de petróleo, a não ser o fato da Rússia estar fora do mercado, não vai empurrar os juros para cima. Petróleo para cima, juros vai ser pressionado porque o principal protagonista da nossa inflação e que pega na base política, principalmente, é o combustível. Tá? É o combustível. Então, para você estar com a mesma tese que eu, você vai achar que o petróleo vai estabilizar, você vai achar que não teremos risco fiscal, político, tá? E que as duas coisas tem que achar. Bom, é isso. Tá? Porque a consequência desses dois fatores é, uma, a inflação cair, porque o petróleo não vai subir. Tá? A outra, nós continuarmos com os juros no patamar que estamos, por isso atraindo dólares. Então o dólar cai, certo? E aí você tem uma vida mais tranquila para a inflação, respira um pouquinho as small caps. Um pouco, pessoal. Não quer dizer que vai reverter tendência. Quero dizer que com todo o meu cenário, a gente vai lateralizar. Então, o custo-oportunidade acaba sendo mais perigoso, ou seja, quanto tempo vai demorar essa lateralização. Tá? Mas já é melhor, já é um cenário diferente de queda. Certo? Então é isso que eu tenho para 2022, até por isso, por esses motivos, né? Razões que eu estou rebalanceando bastante minha carteira, porque eu de fato acredito que o preço de hoje, rebalanceei uma B3 em R$16, por exemplo, eu acredito que eu vou comprar mais barato lá na frente e que não necessariamente, ou de nenhuma maneira, em 2022, ela vai fazer a tendência acima de tal preço ou a tendência vai continuar de alta, tá? Seja para utilidade pública, para bancos, para qualquer ativo. Tá? Eu só falei da análise macro sendo bancos e utilidade pública para quem queria renda. Quem quer ganhar dinheiro com a bolsa, mesmo com a bolsa em queda, lá em outubro e novembro? Para mim estava claro que eram esses dois setores no curto prazo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não dá para saber, não sou a mãe de nada. Mas o aporte tinha que ter sido feito naquele momento para aproveitar esse primeiro tri e, na minha opinião, aquela tese lá daqueles indicadores que estão subindo, aqueles índices que estão subindo, IFNC e o TIL, levamos eles até julho, até junho, julho. Depois inverte por causa da política monetária derrocando a nossa atividade econômica. E aí bancos podem ter inadimplência, tá? E a inflação pode estar em queda. Inflação em queda, setor de utilidade pública não reajusta mais, então os lucros vão diminuir ou deixar de crescer como estão. Tá? O CDI alto pega muito na atividade econômica, então a gente pode ter problemas aí de atividade econômica. E os bancos podem ter inadimplência, porque todo mundo que está endividado está com uma dívida de 2 dígitos. Não é barato, certo? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.